Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre os 5 componentes de uma mentalidade do líder vencedor. Eu poderia falar 10, 15 componentes, mas esses 5 que eu escolhi, que eu não tirei somente de um livro e vim aqui papagaiar para vocês, mas eu apliquei na prática, eu vejo as pessoas que eu atendo aplicando na prática e funciona. Então são 5 que eu escolhi cuidadosamente para compartilhar com você o que é e como desenvolver isso. E eu não quero que você entenda que sejam só esses 5, mas são os 5 que eu recomendo que você comece a trabalhar para se tornar um líder de resultado. Tem muita gente que fala que liderança é inspirar pessoas, eu acredito que seja também, tem a ver com inspiração, mas, na minha opinião, na minha modesta opinião, não é só inspirar as pessoas, não. Você precisa gerar resultados extraordinários e é por isso que eu quero te falar desses 5 componentes de mentalidade que me trouxeram até aqui, que me fizeram continuar nessa jornada, nessa missão e que vão certamente contribuir contigo. Bom, se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora. É muito importante, se você está vendo esse vídeo, é muito importante isso que eu vou te falar, tá? Se você assistir esse vídeo e não deixar o seu like, na verdade, você está fazendo um desfavor para esse vídeo, porque o YouTube reconhece que se você assistiu e não deixou o like, ele vai perdendo a relevância. Então, se de alguma maneira eu te ajudar nessa jornada que eu já tenho contribuído com vocês aqui no YouTube e também no Instagram, te convido a deixar o seu like para fortalecer a casa. Se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Vou dar 3 segundos para você fazer isso agora e a gente vai para o tema. Vamos lá? Toque em inscrever-se e deixe o seu like. Vou assumir que você já fez isso e agora vamos combinar que se no final do vídeo eu não contribuir fortemente com a sua liderança, você tira o like e pode mandar o dislike lá que eu vou entender o recado. Combinado? Bom, o primeiro componente de uma mentalidade de líder vencedor é, na minha opinião, a resiliência. O que é resiliência? Se você fosse resumir, você ia chegar à seguinte conclusão: resiliência é a pessoa saber sofrer, seja lá qual for a sua carreira, seja lá qual for o seu objetivo. Você provavelmente vai ter que lidar com alguns reveses, você vai ter que lidar com a frustração, você vai ter que lidar com a decepção, você vai ter que lidar com o sentimento de perda, você vai ter que lidar com uma série de coisas que no final da história vão acabar exigindo de você esse componente. Então, resiliência, que quer dizer saber sofrer, você só desenvolve isso de uma forma. Presta atenção aqui, se você ainda não tem o nível de resiliência que você quer, eu vou te dar aqui uma sugestão para desenvolver isso. Você desenvolve resiliência amadurecendo. Guarde essa palavra. Amadurecer quer dizer você entender que nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Ao mesmo tempo em que você entende que a responsabilidade sobre a sua vida é sua. Eu sei que parece óbvio que eu estou te falando aqui, mas você já parou para pensar que quando as coisas estão dando errado para você, você fica tentado a cair no maior inimigo que um líder pode ter, que é dar desculpa? Na minha opinião, você ficar dando desculpa das coisas. Olha, quando eu lancei aquele projeto, chegou a uma grande crise, é por isso que não deu certo. Olha, quando eu estava começando a dar certo, mudou o governo e as coisas deram errado. Olha, só não deu certo porque o cliente exigiu uma coisa a mais. Olha, só não deu certo porque o meu liderado não fez do jeito que eu pedi. E assim por diante. Isso são desculpas. A antítese da desculpa é o amadurecimento. Quando você deixa de dar desculpa e começa a assumir a responsabilidade, olha, se eu lancei e depois disso houve, sei lá, uma grande crise mundial, eu posso aprender com isso e da próxima vez não ficar inventando tanta moda antes de lançar o negócio. E o meu liderado não fez do jeito que eu pedi, eu posso ter uma conversa com ele e ajustar para que ele faça as coisas do jeito que eu quero. Isso, por incrível que pareça, vai te dando empoderamento. Você começa a olhar para a vida com liberdade. Eu, por exemplo, eu amo olhar para a minha vida com o sentimento de responsabilidade.
Olha, aconteceu lá alguma coisa que um aluno seu não teve o resultado que ele queria. Ok, eu vou assumir a responsabilidade aqui, entender onde eu posso melhorar. Claro que tem a parcela da pessoa, mas a minha eu vou assumir. Vou usar isso como oportunidade de aprendizado. Às vezes, aqui eu estou falando de resiliência, hein? Às vezes vão acontecer coisas com você que não foi você que criou. Problemas que não foi você que colocou lá. Não é você o pai da criança, mas eles apareceram para você. Você não tem a responsabilidade sobre a criação daquele problema, mas ainda assim você tem a responsabilidade de escolher como você vai reagir a ele. Então esse amadurecimento é o que vai te trazer resiliência. Você quer que eu conecte essas duas coisas? Presta atenção nisso. Você assumir a responsabilidade pelos seus resultados, isso é amadurecer. Quando você começa a fazer isso, o seu sentimento de controle sobre a vida aumenta. E aí você começa então a perseverar. Então a resiliência, quer saber sofrer, é o que te dá perseverança. Agora, isso nos leva para o segundo componente. Se você quer perseverar diante dos desafios, continuar fazendo, continuar ajustando até realizar os seus sonhos, e eu já quero fazer uma observação aqui, te convido a refletir sobre isso, mas se tem um sonho aí no seu coração e você está pensando em desistir, eu quero te dizer o seguinte: Deus não ia fazer uma sacanagem cósmica de colocar um desejo no seu coração se você não fosse capaz de alcançá-lo. Se você é capaz de imaginar, você tem intrinsecamente a capacidade de conquistar. Não quer dizer que isso é uma garantia, mas isso é um estado de otimismo natural para o líder vencedor. Eu nunca vi alguém pessimista perseverar, tá? Eu nunca vi alguém continuar fazendo algo se ela acredita que não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, mas eu vou continuar fazendo mesmo assim porque eu gosto de sofrer. Eu sei que vai dar errado, né? Eu nunca vi alguém perseverar. Eu vejo as pessoas perseverarem quando ela olha para os seus sonhos e entende, vai acontecer, eu vou conseguir fazer isso dar certo. Né? Então aqui eu fecho esse parêntese e vou para esse segundo componente, que é a crença. Olha, eu não conheço um líder bem-sucedido que não acredita inquestionavelmente em si. Esse acreditar em si não tem nada a ver com a ilusão. Hein? Vamos separar bem as coisas. Né? O que é ilusão? Vou explicar para você o que é ilusão. Ilusão é você, mesmo com a realidade te mostrando uma coisa diferente daquilo, na sua cabeça você prefere ignorar o que as evidências e a realidade está te mostrando e acreditar em outra coisa. Então a ilusão é a desconsideração da realidade. Isso é bem diferente de acreditar em si mesmo. A pessoa que acredita em si, ela começa a ganhar confiança. E aí a confiança vai te trazer, e é por isso que eu gosto tanto desse componente, é por isso que eu coloquei em segundo, essa confiança vai te trazer o seguinte: você vai ter autoestima para assumir os seus erros. Então eu falava no primeiro componente sobre amadurecer. Pensa comigo, a pessoa madura, resiliente, a pessoa que acredita em si, ela não tem o problema de olhar para os seus erros e assumir e reconhecê-los. Um líder que não reconhece os seus erros é obviamente um líder com baixa estima. O seu time não vai seguir você nem por um e nem por outro. São dois tiros no pé ao mesmo tempo. Baixa estima quer dizer o seguinte: a sua autoimagem está muito ruim, o seu autoconceito está muito baixo e o seu sucesso jamais vai ser maior do que o seu autoconceito. Você há de convir comigo, não é? Agora me acompanhe. Eu estou dizendo que se você tem crença em si, isso não é ilusão, o que eu estou lhe dizendo é, você tem intrinsecamente a capacidade de fazer as coisas acontecer. Isso quer dizer, para de dar desculpa e começa a acreditar mais em você. A realidade às vezes pode parecer para você dura demais. As suas metas podem parecer inalcançáveis. E aí eu te convido a se instalar na realidade. Se instalar na realidade é entender assim, quais são as minhas circunstâncias e como é que eu faço para usá-las a meu favor, ou como é que eu faço para superá-las. Se instalar na realidade não tem a ver com você olhar para a sua realidade e falar, pronto, é isso aqui e eu não tenho o que fazer,
portanto eu posso cruzar os braços e eu tenho o direito de dar uma desculpa. É tão gostoso, né, para essas pessoas olhar para a sua circunstância e entender, olha, a minha vida não tem jeito, é melhor eu desistir. É um conforto para o ego dessas pessoas, porque elas vão olhar para a realidade e dizer, não é culpa minha, olha só a minha situação. Bom, avançando, vamos fechar aqui esse segundo componente. Crença é um comando inquestionável para você entrar em ação e fazer as coisas acontecer. Isso não aconteceu ainda, você vai assumir a responsabilidade, ajustar o que tem que ser ajustado e continuar no jogo. E o terceiro componente, que ainda é uma sequência e não está em terceiro à toa, é que você comece a ter adaptabilidade. O que é adaptabilidade? É você estar aberto a mudanças. A vida, você deve ter percebido isso, tem ficado muito mais complexa, porque a quantidade de informações aumentou. Quando você tem muita informação diante de você, você tem complexidade. Então, adaptabilidade é você olhar para toda essa complexidade e não entrar nessa onda. É você olhar para toda essa complexidade e entender o que dessas mudanças todas que estão acontecendo, você deve estar vendo aí a chegada da inteligência artificial, a velocidade que as coisas estão mudando, você está vendo aí as mídias sociais, todas aí trazendo o tempo todo notícia na sua frente, você recebe uma tonelada de notícia a todo momento, de novidades a todo momento. Então, para você ter adaptabilidade, você não tem que olhar para isso aí como um grande problema para você, mas o contrário, é você olhar para isso e entender quais são as oportunidades que isso me traz. Isso exige de você, mais uma vez eu volto para o amadurecimento, isso exige de você desapego. Isso exige de você aceitação. Adaptabilidade é olhar para a realidade da vida e dizer como é que eu me adapto a isso, como é que eu aproveito isso e como é que eu paro de ficar me apegando às coisas como eram antes. Senão você vai virar aquelas pessoas que só ficam falando de passado o tempo todo para os outros. Olha, naquela época não era assim, nossa, mas na minha época, poxa, era tudo tão melhor. Isso é depressão, você está vivendo de passado. Então, adaptabilidade não é um bicho de 7 cabeças. Adaptabilidade não é você deixar de ser quem você é, mas muito pelo contrário, é você usar essas tecnologias que estão chegando para trabalhar ao seu favor. Isso exige de você o nosso quarto ponto. Quarto componente de uma mentalidade bem-sucedida. Está me acompanhando aqui, ó. Já falamos sobre resiliência, já falamos sobre crença, já falamos sobre adaptabilidade e agora chegamos no quarto componente, que está intimamente conectado ao terceiro, visão. O líder bem-sucedido é o líder que tem visão. Ele consegue pegar as coisas que está acontecendo na vida dele, na empresa, na realidade, e se perguntar o que dessas coisas eu posso usar a meu favor para me levar a alcançar os meus objetivos. O que está acontecendo aqui na empresa que pode me levar a fazer a empresa ter mais resultado? Parece básico, parece óbvio, mas a maioria das pessoas não tem. Você conhece aquela metáfora do rei e dos cegos? Havia um rei que queria escolher um dos seus conselheiros. Naquela época, os cegos eram vistos como seres sagrados e iluminados, porque eles não podiam ver, mas eles eram oráculos. Eles tinham um contato íntimo com o Criador. Então ele queria, naquela época, selecionar um dos seus conselheiros e chegaram aos 5 cegos candidatos a se tornarem o seu conselheiro. Então ele colocou esses cegos em uma prova. A prova era, eles tinham que tocar o elefante e tinham que dizer como era um elefante de acordo com aquilo que eles tocaram. Então veio o primeiro e tocou na barriga do elefante. Quando tocou na barriga do elefante, ele disse, ó, grande rei, um elefante é como se fosse uma grande muralha. Veio outro cego e tocou na sua presa. Ó, grande rei, o elefante é como se fosse um cachimbo. Outro cego tocou na orelha. Ó, grande rei, o elefante é como se fosse um grande abanador. Outro cego tocou no rabo. Ó, grande rei, um elefante é como se fosse uma corda.
E assim foi se desenrolando. Quando chegou no final, o rei falou para eles o seguinte: olha, vocês estão todos certos e errados ao mesmo tempo. Vocês estão certos porque vocês descreveram o elefante de acordo com aquilo que vocês tocaram. Vocês estão errados ao achar que o elefante inteiro é aquilo que você tocou. Então, quando eu estou falando de visão, é isso. É você considerar todos os fatores de uma empresa, todos os fatores envolvidos de uma situação, para tomar uma decisão. E para isso, então, eu complemento aqui os seus 5 componentes que eu recomendo que você desenvolva fortemente, entrando no nosso assunto, que talvez seja o que eu mais falo aqui no nosso canal do YouTube, que é a comunicação. Um líder tem que ter uma comunicação magnética. Você sabe qual é o maior desafio hoje dos líderes? Os líderes eu posso dividir em 2 grupos hoje. Você vai me dizer aí, né, qual que você está, né, qual que você está mais próximo, né? Se você está mais para um ou se você está mais para o outro. O primeiro grupo de líderes são aqueles que são diretos demais. Então eles acabam cometendo o sincericídio, ou seja, ele fala uma coisa com sinceridade, mas que ele não falou para contribuir, não falou para ajudar, ele acabou machucando aquela outra pessoa. Esse é um grupo. O outro grupo de pessoas não consegue ser direto e sincero com as pessoas, então fica fazendo rodeio, fica deixando as coisas passar. Qual dos 2 grupos aí você se aproxima? Depois eu vou lhe dizer o que é uma comunicação magnética para um líder, é você ser sincero e gentil ao mesmo tempo. Isso é uma comunicação magnética. Você usa de sinceridade, você está sendo objetivo, você está sendo direto, mas você não perde a gentileza. Você não perde o foco da sua conversa. Qual que é o foco da sua conversa? Quando você tem um time, amigo, o foco não é em você, o foco é nas pessoas. Quando você dá um feedback para alguém, você está preocupado com elas, não com você mesmo. O foco correto de você coordenar um time é você olhar para o seu time e entender como é que essa pessoa pode melhorar. É para isso que você tem que ser sincero, para ajudar a pessoa a melhorar. Agora, quando você é sincero pensando no eu, obviamente você não vai ter a comunicação magnética. E é aí que muito líder tem se perdido. Quanta gente eu tenho visto sendo demitido, tinha talento, tinha potencial, mas não sabia ganhar as pessoas. Outras pessoas também tinham talento, tinham potencial, mas não sabia cobrar, deixava as coisas passar, ficava com medo. A comunicação magnética é se equilibrar esses 2 pontos. Tá? E aí eu fecho os componentes. Então nós temos 5 componentes aqui que eu te convido a cultivar. Muitos de vocês vão ter como ponto forte a resiliência, outros a crença, outros a adaptabilidade, outros a visão, outros a comunicação. Mas poucos de vocês vão ter todos esses componentes bem trabalhados nesse momento. Então eu te convido a refletir o seguinte: quais desses 5 pontos aqui, se você começar a melhorar a partir de agora, você gera mais resultado na sua vida profissional? Quiçá na sua vida pessoal. Bom, te convido a deixar aqui o comentário de qual dos 5 componentes você, a partir de agora, se compromete a trabalhar. O ato de escrever aqui é um processo de predisposição ao treinamento. Você está predisposto a se desenvolver. Então, quando você comenta qual é os 5 componentes aí, um dos 5 componentes que você quer melhorar, você está se comprometendo com a comunidade de líderes que nós temos aqui. Então tá aí feito o meu convite para você. Comente aqui qual é o componente mental que você vai focar em desenvolver e melhorar. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora. E você chegou até aqui, espera aí, não feche o vídeo que tem uma boa notícia para você. Agora, no mês de maio, vai acontecer o meu projeto gratuito chamado Projeto Líder de Elite. O que nós vamos discutir ali? Eu quero ajudar você a se tornar um líder de elite e quero, para isso, te dar não só os conceitos de mentalidade, mas as ferramentas práticas para liderar pessoas, as ferramentas práticas para desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional e as ferramentas práticas para usar a inteligência artificial, que é a bola da vez, a seu favor. Então, se você quiser aprender tudo isso de maneira gratuita, em um curso que vai ter ferramenta para você preencher, que vai ter material para você se desenvolver, a hora é agora.
aqui embaixo no link da descrição do vídeo, nós temos esse meu curso gratuito que eu vou fazer agora em maio. Então toque agora no link, já garante a tua vaga, porque vai ser o melhor evento que nós já conduzimos até aqui. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.